Amazonas chega a 2.160 casos de Covid-19, com 116 novos registros nas últimas 24 horas e 185 mortes. Hamilton Mourão se reúne em Manaus para alinhar estratégias de combate ao coronavírus. Pandemia. Prefeito diz à revista Veja que vai começar a rezar. Frigoríficos são instalados em cemitério para comportar caixões. Moradores de Manaus não vão poder entrar em ônibus sem máscara. A Assembleia aprova intervenção federal na saúde do Amazonas. Auxílio de R$600. Caixa anuncia antecipação da segunda parcela. Petrobras reduz de novo o preço da gasolina em 8% nas refinarias e o diesel cai mais 4%. Brasil tem quase 2.600 mortes e mais de 40 mil casos confirmados de Covid-19. Terremoto de mais de 5 graus sacudiu o Peru. Trump diz que vai suspender temporariamente a imigração aos Estados Unidos diante de inimigo invisível. Ex-delegado que matou advogado no porão do Alemão tem sintomas do coronavírus e advogados pedem prisão domiciliar. Cão farejador encontra drogas em encomendas nos Correios em Manaus. Corpo de homem esquartejado é encontrado na Praia Dourada. Assaltante é morto a tiros ao abordar carro de policial militar na Santa Cruz Machado. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala que a probabilidade de chuva é de 80% com temperatura máxima de 31 graus. O Climatempo diz que pode chover 20 milímetros com probabilidade de 90%. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e 95% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É terça-feira, 21 de abril. São 111 dias do ano e faltam 255 para terminar 2020. É dia de Santo Anselmo. Também é o dia da latinidade, dia do metalúrgico, dia do policial civil e militar. É feriado nacional, dia de Tiradentes, comemorado pela primeira vez em 1890. José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi enforcado e esquartejado em 1722. O Rio Negro subiu mais 6 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 26 metros e 14 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada operam no momento sem restrições. Fatos marcantes da história. Hoje é o aniversário de Roma, que foi fundada em 753 a.C. 1792, Tiradentes, um revolucionário que liderou um movimento para a independência das Minas Gerais, conhecido por Inconfidência Mineira, é enforcado e esquartejado. 1934, a fotografia do cirurgião, a foto mais famosa que supostamente mostra o monstro do lago Ness, é publicada no Daily Mail em 1999 e revela-se uma verdadeira farsa. 1960, Brasília, capital do Brasil, é inaugurado oficialmente. Aniversário hoje de Brasília. Às 9h30, os 3 poderes da República são simultaneamente transferidos da antiga capital, Rio de Janeiro. 1989, protesto na Praça da Paz Celestial em 1989, a maior praça do mundo, a Praça Tiananmen, em Pequim. Cerca de 100 mil estudantes se reúnem na Praça Tiananmen para comemorar a reforma chinesa comandada por Hu Yanbang. 2019, série de atentados a igrejas e hotéis em várias cidades do Sri Lanka causa pelo menos 207 mortes e centenas de outras pessoas ficam feridas. 5h52. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Jean Santos. Os semáforos da Marciana Armon, com o Major Gabriel, em frente ao cemitério São João Batista e com o Boulevard Álvaro Maia, estão apagados há 4 dias. O prefeito de Manaus anunciou ontem novas medidas de combate ao Covid-19.
A medida de segurança da prefeitura deve garantir que todos os passageiros do transporte público da cidade estejam devidamente com máscaras. Aqueles que não estiverem usando o equipamento de proteção não poderão entrar no coletivo, é bom lembrar. O feriado de Tiradentes fará com que nesta semana o drive-thru solidário funcione somente de quarta a sexta-feira. Portanto, a partir de amanhã, de 9 às 13 horas, no estacionamento da prefeitura, lá na Avenida Brasil. O drive-thru faz parte da campanha #Manaus Solidária, promovida pela prefeitura e coordenada pelo Fundo Manaus Solidária. Os itens arrecadados no drive-thru são destinados a pessoas em situação de rua, atendidas em 3 espaços de acolhimento mantidos pelo município e que são administrados pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. Evitar a aglomeração de pessoas em agências bancárias e lotéricas foi o foco da atuação de defensores públicos no interior do Amazonas durante a última semana. Reuniões, fiscalizações e o ingresso de uma ação civil pública na esfera judicial estiveram entre as atividades da Defensoria Pública para que os bancos observem medidas de prevenção ao coronavírus. Em Itacoatiara, após a ação civil pública da Defensoria, o juiz Rafael Almeida Crobrito concedeu liminar, determinando que o Bradesco execute um plano de prevenção para resguardar a saúde dos clientes e colaboradores da agência da cidade. Em caso de descumprimento, a agência bancária pode receber multa diária de R$50 mil. 5h54. O Centro Cultural Palácio da Justiça, localizado na Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, comemora 120 anos de fundação nesta terça-feira, feriado de Tiradentes. O prédio, que é o patrimônio do Amazonas, já foi sede do Poder Judiciário do Estado e é um dos principais exemplares da arquitetura clássica do período áureo da economia da borracha. O deputado estadual Álvaro Campelo, do Progressistas, revelou preocupação na manhã de ontem em seu discurso durante sessão online da Assembleia Legislativa sobre possíveis irregularidades no repasse do benefício emergencial do programa Apoio Cidadão do governo do estado, criado para dar assistência à população mais vulnerável durante a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. O parlamentar fez um apelo aos prefeitos dos municípios do interior para que sejam checadas com maior rigidez possíveis inconsistências no Cadastro Único CAD, usado pelo governo federal, estados e municípios para conceder benefícios às pessoas em situação de vulnerabilidade. Responsáveis pelos quase 90 mil empregos diretos e indiretos do Polo Industrial de Manaus, empresas de grande, médio e pequeno porte do segmento industrial estão reagindo à crise provocada pelo Covid-19 no estado, com a doação de equipamentos hospitalares, material de consumo e até alimentos para as instituições de saúde e segurança. Na lista constam tomógrafo, respiradores artificiais, máscaras e 2 toneladas de álcool gel. Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado, Antônio Silva, o segmento industrial não poderia ficar alheio à crise mundial agora enfrentada duramente pelo Brasil e pelo Amazonas. Morre mais um morador de Iranduba vítima da Covid-19. O professor Ricardo Portilho da Silva, de 46 anos, morreu no início da noite de ontem em um hospital da rede particular de saúde de Manaus, onde ele estava internado havia 18 dias. Ricardo Portilho era servidor de carreira da Secretaria de Educação de Iranduba, SEMEI, e também trabalhou por um longo período na Casa Civil da Prefeitura do município. Familiares confirmaram que a causa da morte foi Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus. Em razão dos protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde, uma integrante da família pediu para avisar aos amigos que não haverá velório, não pode haver aglomeração durante o sepultamento e a viúva de Ricardo Portilho, a pedagoga Regiane, não pode receber visitas.
E o prefeito Francisco Gomes reuniu parte do secretariado no dia de ontem para tratar da intensificação das medidas de prevenção ao coronavírus em Iranduba. Em um vídeo que será publicado daqui a pouco, o prefeito alerta mais uma vez a comunidade no sentido de que cada morador proteja a própria saúde e da família. Se vocês não me ajudarem a combater o coronavírus, logo Iranduba vai entrar em calamidade pública, gente. Use máscara. Essa máscara vai defender você mesmo, meu irmão. É de grande importância para o combate ao coronavírus. Use álcool gel, ou mesmo o líquido. Use, vamos se unir. O senador Eduardo Braga considerou uma vitória a revogação nesta segunda-feira da medida provisória 905/2019, conhecida MP do Contrato Verde e Amarelo. A decisão foi oficializada 3 dias depois de senadores criticarem o teor da matéria e se recusarem a apreciá-la. Segundo o parlamentar amazonense, a medida provisória retirava direitos trabalhistas em pleno período de combate à Covid-19. Os tribunais de contas, TCE e da Justiça do Amazonas, a Assembleia Legislativa e os Ministérios Públicos Federal e do Estado criaram um comitê interinstitucional para acompanhar as ações e medidas adotadas pelo poder público para combate e controle do novo coronavírus no estado. A criação do comitê foi anunciada nesta segunda-feira, com a divulgação de uma nota pública assinada pelo presidente do TCE, conselheiro Mário de Mello, do Tribunal de Justiça, desembargador Iedo Simões, da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, além da Procuradora-Geral de Justiça Leila Mara Albuquerque e do Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Amazonas, Tiago Correia. O momento que se impõe sobre cidadãos em nosso estado exige atuações institucionais inéditas diante da gravidade das demandas. Ainda não há respostas certas, somente as adequadas à altura do problema, mas estamos todos a confrontar as circunstâncias com determinação e coragem, afirma na nota. Nesta segunda-feira, o jornalista manauara Robson Franco morreu em decorrência de uma dengue seguida de bactéria, conforme informações iniciais. O anúncio foi feito por familiares no perfil do jornalista em uma rede social. Também foi anunciada a morte de Arquimília Ferreira, esposa do coordenador do curso de jornalismo e coordenador acadêmico em exercício João Bosco Ferreira, que atua na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal do Amazonas, em decorrência do novo coronavírus, o Covid-19. O advogado de 47 anos também morreu vítima de Covid aqui em Manaus. A OAB lamentou pela perda do profissional e informou que Varney Mauro Prestes da Costa Val estava internado desde o dia 10 de abril e ficou na UTI por 9 dias. A certidão de óbito, documento essencial para a realização do sepultamento, é emitida no ato pelos cartórios de registro civil de Manaus, mas isso poderá ser feito posteriormente, como conta a repórter Thaís Gama. Neste período delicado de enfrentamento à pandemia da Covid-19, diante dos expressivos números de mortes no país, desde o dia 30 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça estabelece procedimentos excepcionais para cremações e sepultamentos. Famílias de vítimas do coronavírus estão lotando cartórios a fim de emitir a certidão de óbito. Porém, o documento autoriza hospitais a encaminharem cadáveres a cemitérios sem a necessidade da emissão da certidão de óbito imediata. O representante do Sindicato das Empresas Funerárias, Manuel Viana, explica como é o procedimento para evitar também aglomerações. Você pode fazer o sepultamento e depois ir ao cartório fazer o registro. Você terá 15 dias no máximo para fazer o registro de óbito. Existe uma portaria do CNJ, ela define exatamente isso. Mas por que nós estamos fazendo esse apelo? É porque em finais de semana fica um cartório de plantão e estava uma fila quilométrica de pessoas para fazer o registro de óbitos. Sabemos que está acima de 100 óbitos por dia em Manaus, mais ou menos isso. Então, são muitas pessoas para um único cartório. Em 15 dias,
você pode ir lá e fazer o registro com mais tranquilidade. Não precisa você ficar tão longe da família num tumulto desnecessário. Segundo Viana, há uma outra situação em que as vítimas poderão ser enterradas sem a presença da documentação. Essa mesma portaria autoriza aos estabelecimentos de saúde a fazer esse sepultamento ou a cremação de pessoas que os familiares não foram fazer o reconhecimento ou não foram buscar para fazer o sepultamento. Então, aquelas pessoas que não foram reclamadas pela família, que às vezes a família está de quarentena, tudinho, então essa portaria, ela autoriza os estabelecimentos de saúde a fazer o sepultamento ou a cremação. E para essas pessoas, o CNJ diz que as famílias têm 60 dias para fazer o registro. Conforme a portaria, a dispensa do documento seria, portanto, uma forma de providenciar o sepultamento em razão dos cuidados de biossegurança, a manutenção da saúde pública e o legítimo direito dos familiares do falecido a providenciarem o sepultamento. Portanto, a autorização para enterro será concedida na hipótese de ausência de familiares ou pessoas conhecidas do morto ou em razão da exigência de saúde pública. Na capital amazonense, durante a semana, conta com 10 cartórios de registro civil aptos a emitirem a certidão. 6h08 em Manaus. O Jornal da Manhã vai trazer informações agora de Manacapuru, onde está postado o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Ultrapassa o número de 200 casos confirmados da Covid-19 em Manacapuru. O município já contabiliza precisamente 209 casos, o que eleva ainda mais o nível de preocupação das autoridades em saúde. O desenfreado aumento da doença coloca o município em estado de alerta, já que a tendência é de agravamento de casos dos próximos dias. O hospital de campanha, inaugurado recentemente para combater o coronavírus, tem fornecido testes rápidos e atendimento aos infectados pela Covid-19. Mas mesmo com todo o sacrifício e empenho da equipe de atendimento, o número de casos não para de crescer. Manacapuru concentra hoje pouco mais de 9% de todos os casos confirmados do estado do Amazonas, o que o distancia ainda mais dos municípios do interior afetados pela doença. A Princesinha do Solimões também amarga a triste dor da perda de seus filhos pela Covid-19, que já alcança a marca de 14 óbitos e chega a 5,6% o índice de letalidade. Com um total de 962 coletas realizadas, já são 209 casos confirmados, 285 descartados, 468 aguardando o resultado, 456 em isolamento, 39 curados, 3 internados e 14 óbitos. Bem, Paulo, mesmo assim, as pessoas continuam nas ruas e se aglomerando em filas, desobedecendo as recomendações das autoridades em saúde. No mais, mandar um alô para a turma lá do Canto do Roxinho, a senhora Ângela, que é proprietária, o Gleicivan e o Claudeir, que nos ouve todos os dias. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Agora 6h10 em Manaus. O prefeito Arthur Vigílio Neto, em entrevista à revista Veja, disse que antes de receber o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, nesta segunda-feira, preparou uma lista de problemas enfrentados na cidade com o avanço do coronavírus, a começar pelos casos da doença nas regiões mais pobres, assim como a falta de estrutura e leitos nos hospitais de profissionais de saúde e, por fim, o aumento no número de sepultamentos em meio à pandemia. O inventário de dificuldades existentes na capital do Amazonas foi tema da reunião realizada nesta segunda com o vice-presidente Hamilton Mourão. Tem muita gente morrendo em casa, insuficiência dos hospitais de atender. É uma coisa que eu quase nunca faço, mas estou começando a pensar em fazer, é rezar, diz o prefeito. Contêineres frigoríficos foram instalados no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, para comportar a alta demanda de caixões que estão sendo enviados de hospitais públicos da capital, muitos de vítimas do novo coronavírus. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram filas de carros de funerárias aguardando para sepultamento de pessoas. Tem gente que vai só para filmar. A implantação de contêineres frigoríficos também foi uma medida adotada pelo governo do Amazonas para comportar os corpos de vítimas de Covid-19 em hospitais de Manaus,
após a repercussão de um vídeo que mostra corpos posicionados ao lado de pacientes internados no Hospital João Lúcio. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública, responsável pela administração do cemitério, informou que os contêineres frigoríficos serão usados para comportar os caixões que estão vindo dos hospitais públicos à espera dos respectivos sepultamentos. Isso foi feito para poder liberar os carros do SOS Funeral em imediato para atender com eficiência e rapidez as demandas desse órgão por meio de assessoria de imprensa. 6:12. O governador Wilson Lima esteve reunido na tarde de ontem com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para discutir estratégias conjuntas no combate à pandemia do Covid-19. A reunião de trabalho aconteceu no Comando Militar da Amazônia e contou com a participação da secretária de Saúde, Simone Papais, do secretário executivo adjunto de Atenção Especializada ao Interior, Cássio Espírito Santo, da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, e do secretário de Segurança Pública, Luizmar Bonatti. Wilson Lima disse que o encontro foi para tratar sobre assistência à saúde na questão do coronavírus. O vice-presidente Mourão é o presidente do Conselho da Amazônia, então trata não só das questões ambientais, mas também tem tratado de outras questões em que há necessidade por parte dos estados que compõem essa região. Hoje nós tratamos exclusivamente sobre a questão do coronavírus, a assistência à saúde, apresentamos aqui o que o estado do Amazonas tem feito e também as nossas principais necessidades. Nós temos recebido um apoio do Ministério da Saúde, mas a gente precisa aumentar essa nossa capacidade de atendimento. E para que isso aconteça, nós precisamos ainda de respiradores, precisamos de EPI e também de profissionais da área de saúde, o que tem sido escasso nesse momento, e o estado do Amazonas tem travado uma luta para poder conseguir esses materiais, para conseguir esses insumos e também esses recursos humanos. Também estiveram presentes no encontro o prefeito Arthur Neto, o deputado federal Alberto Neto, além de representantes da SAMEL e da empresa Transire. Segundo Wilson Lima, uma das prioridades no momento é a aquisição de mais respiradores e EPs, além do recrutamento de recursos humanos para atuarem na rede. A nossa prioridade hoje é a aquisição de mais respiradores, de equipamento de proteção individual e de recursos humanos, que aumente e que trabalhe nessas questões com a máxima urgência possível. O governador ressaltou ainda que tem mantido interlocução constante com o governo federal por meio do Ministério da Saúde e agora também por meio da Vice-Presidência da República e do Conselho da Amazônia, com o objetivo de encontrar soluções conjuntas para os desafios impostos pela pandemia. O general Mourão conhece o Amazonas melhor do que ninguém, né? Já comandou o batalhão lá no interior, lá na cabeça do cachorro, então tem uma dimensão clara da dificuldade que nós já passávamos na área de saúde e principalmente agora com essa pandemia do coronavírus. Então é alguém que conhece a nossa região e tem uma sensibilidade muito grande, principalmente nesse momento de dificuldade. 6:15. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Josué Neto, informou que está com o novo coronavírus durante uma sessão ordinária virtual da Assembleia ontem. Ainda segundo ele, os familiares também estão infectados pelo Covid-19. Amazonas chega a 2.160 casos de Covid-19, com 116 novos registros nas últimas 24 horas e 185 mortes. O Amazonas registrou mais 116 casos de Covid-19 no dia de ontem, totalizando 2.160 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS-AM. Também foram confirmados mais 3 óbitos pela doença, totalizando 185 mortes. Ainda de acordo com o boletim, 1.165 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar, o que corresponde a 53,94% dos casos confirmados no Amazonas. De domingo para segunda, mais 103 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando agora 635 pacientes recuperados. Dos 2.160
1.730 casos confirmados no Amazonas até ontem, 1.772 são de Manaus e 388 do interior do estado. Além da capital, 26 municípios já têm casos confirmados da Covid-19. Manacapuru 201, Itacoatiara 27, Iranduba 35, Maués 22, Parintins 21, Tonantins 13, Presidente Figueiredo, São Paulo de Olivença e Tabatinga tem 11 casos cada um, Santo Antônio do Içá 10, Anuri e Careiro Castanho 6 casos cada um, Tefé 5, Careiro da Várzea 4, Altazes, Coari, Lábrea e Novo Airão 2 casos cada um e Anamã, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Juruá, Jutaí, Manicoré e Santa Isabel do Rio Negro, 1 caso confirmado cada um. Os municípios com óbitos confirmados até o momento são Manacapuru 13, Iranduba 5, Parintins 3, Maués 2, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Tabatinga, Careiro Castanho, Tefé, Novo Airão, Carauari e Manicoré, 1 óbito cada um, totalizando 31 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior. 6:18. Assembleia aprova pedido de intervenção federal para a saúde do Amazonas. A Assembleia Legislativa do Amazonas, ALEAM, aprovou ontem por maioria absoluta 13 votos um pedido de intervenção federal na saúde do estado do Amazonas que será encaminhado ao presidente da República Jair Bolsonaro sem partido. O pedido baseia-se em dados que, de acordo com os deputados, mostram que existe um colapso na saúde e que as unidades já estão com dificuldade de atender a população infectada. O pedido de autoria do presidente da ALEAM, deputado Josué Neto, do PRTB, foi subscrito por 11 deputados. Nós estamos aqui falando de milhares de vidas, não tem nenhum tipo de política, nem a política boa, nem a política ruim, nem a velha, nem a nova, mas é a política pública. Hoje Manaus proporcionalmente mais sofre com os casos de Covid-19. São 350 leitos que era para ter lá no Delfim Aziz, só tem 50 leitos, quer dizer, faltam 300 leitos lá. É por isso que a gente está pedindo ajuda do governo federal. Aqui é uma ajuda institucional, é o povo que está levantando a mão e está pedindo, pelo amor de Deus, nos socorram. Além de Josué, votaram a favor da intervenção na saúde os deputados Abdala Frache, do Podemos, Adjuto Afonso, do PDT, Belarmino Lins, do PP, Delegado Péricles, do PSL, Dermilson Chagas, do PP, Felipe Souza, do Patriota, Fausto Júnior, do PV, João Luiz, do Republicanos, Maiara Pinheiro, do PP, Serafim Correa, do PSB, Sinésio Campos, do PT e Wilker Barreto, do Podemos. Durante a votação, Josué Neto justificou que o Estado tem aplicado recursos em áreas que não são prioritárias e ainda não prestou contas dos quase 30 milhões que a ALEAM encaminhou através de emendas parlamentares para o governo utilizar nas ações de combate ao coronavírus. Não fomos nós que pegamos 736 milhões de reais e gastamos ao bel prazer, quando na verdade poderia ter sido utilizado no tempo correto para se comprar os equipamentos, não só os equipamentos de proteção individual, como também os equipamentos eletrônicos para serem utilizados nas UTIs. Vejam bem, 736 milhões de reais. Das minhas emendas impositivas, eu passei ao governo 5,2 milhões. Era para eu ter passado 7 milhões, mas a lei não permite. Cadê meus 5,2 milhões que foram comprados o quê? Se até agora foram utilizados apenas 3 milhões pelo governo do estado para compra de equipamento. O parlamentar afirmou ainda que o estado deveria ter agido com controle mais efetivo nos aeroportos e se preparado estrategicamente para atender a população, investindo seus recursos efetivamente na saúde. O coronavírus não era para ter chegado com tanta intensidade no Amazonas. Nós somos um estado que só tem uma porta de entrada, é o aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O governo do estado teve todo o tempo do mundo para traçar uma estratégia para impedir que o coronavírus chegasse ao estado do Amazonas. Não foi feito sequer um dia de fiscalização no aeroporto internacional Eduardo Gomes. O estado do Amazonas não teve em tempo hábil
nenhuma providência para ser tomada para que um único lugar, que é a porta de entrada do nosso estado, que é o aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e lá tivesse uma fiscalização. O documento encaminhado ontem ao presidente Jair Bolsonaro está baseado nos artigos 34 e 84 da Constituição Federal, que prevê, entre as possibilidades de intervenção, assegurar os direitos da pessoa humana e o comprometimento da ordem pública. O artigo 84 prevê que cabe ao presidente da República decretar a intervenção federal. Polícia. Na madrugada de ontem, um homem de 34 anos foi preso após estuprar a enteada, uma mulher de 24 anos. Isso aconteceu por volta de 1h50 da manhã na casa onde a família mora, no bairro Novo Aleixo. Conforme a polícia militar, a vítima acionou a guarnição e informou que foi atacada pelo padrasto no momento em que dormia. A jovem relatou que por volta de 1h foi dormir e já acordou com o suspeito em cima de seu corpo e tampando sua boca para que ela não gritasse. Os policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária atenderam a ocorrência e deram voz de prisão ao suspeito tarado, que foi conduzido ao prédio do 6º DIP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de estupro. Comerciantes continuam sendo vítimas de constantes assaltos em Manaus. Na tarde de ontem, o alvo foi uma assistência técnica localizada na rua Leovigildo Coelho, no centro da cidade, que foi assaltada por uma dupla até agora não identificada. Em vídeo registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento, foi possível visualizar o momento em que um dos suspeitos, utilizando uma camisa preta, calça jeans, óculos e máscara preta, entra no local, disfarça e, ao perceber que não havia a presença de outras pessoas na proximidade da porta, saca uma arma de fogo, rende uma funcionária e aponta a arma para a cabeça dela. Logo em seguida, o comparsa, também utilizando máscara de proteção e vestindo camisa preta e boné vermelho, rende a outra funcionária e começa a abrir gavetas do caixa da assistência técnica em busca de dinheiro. Ele retira todo o dinheiro que vê pela frente e continua ameaçando a funcionária verbalmente. A vítima passa a entregar aparelhos celulares que são pegos pelo suspeito e logo em seguida a dupla foge com todo o material roubado. 2 criminosos armados renderam funcionários e clientes de uma loteria localizada na Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro. Isso aconteceu ontem à tarde por volta das 13h15 e durante a ação o proprietário do estabelecimento ficou ferido ao levar uma coronhada dos bandidos. Segundo testemunhas, os assaltantes entraram no local disfarçados de cliente e um deles vestia a farda utilizada por agentes de um órgão público. Em determinado momento, eles renderam clientes e funcionários e, sob ameaças, recolheram pertences dos clientes e dinheiro do local. Câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais das proximidades podem ajudar na identificação dos suspeitos. O valor levado do estabelecimento comercial durante a ação não foi revelado. Na tarde de ontem, por volta das 13 horas, policiais civis lotados na Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru, sob a coordenação do delegado Rodrigo Torres, titular da unidade policial, realizaram a transferência para Manaus de 24 presos de justiça que estavam custodiados na carceragem da delegacia, que funciona como unidade prisional naquele município. Na ação, foram transferidos 23 homens e uma mulher, todos presos de justiça, que estavam custodiados na carceragem da delegacia por envolvimento em crimes distintos, explicou o titular da DIP de Manacapuru. Nesta segunda-feira, o Serviço de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus realizou operação de combate ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios aqui em Manaus. Na operação foram apreendidas 3 encomendas com entorpecentes, saindo de Manaus para Contagem, em Minas Gerais, para Aracaju, no Sergipe, e Jaru, em Rondônia, respectivamente. 2 envelopes contendo um total de 28 gramas de skunk e uma caixa com pacote de aveia e frutas com meio quilo da mesma droga. Neste mês de abril, a equipe K9 da Receita Federal, em Manaus, já localizou e tirou de circulação 750 gramas quilos de drogas ilícitas, com destaque para skunk e cocaína. As apreensões realizadas marcam a chegada de Deco, o novo agente canino da Receita Federal em Manaus. Com 6 anos de idade e da raça pastor belga,
Deco já atuou em diversas operações da Receita Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo, e agora atuará em Manaus contra o tráfico de drogas ilícitas ao lado do outro cão de faro da Receita Federal em Manaus, conhecido como Odin. A defesa de Gustavo Sotero, condenado a mais de 30 anos por matar o advogado Wilson Justo dentro de uma casa noturna, Porão do Alemão, na Ponta Negra, pediu à justiça que o acusado cumpra parte da pena em prisão domiciliar por causa da pandemia do novo coronavírus. Os advogados indicam que o ex-delegado da Polícia Civil faz parte do grupo de risco, pois é portador de diabetes e hipertensão. Na última semana, ele foi diagnosticado com sintomas do Covid-19 e o laudo médico foi anexado ao pedido. Preso na carceragem da Delegacia Geral, localizada na zona centro-oeste de Manaus, desde o final de novembro de 2019, Sotero e outros detentos podem ter contraído a doença nas dependências da unidade policial, conforme o relatório apresentado à primeira vara do Tribunal do Júri. 6h31 em Manaus. Um corpo ainda não identificado foi encontrado na noite de ontem no ramal da Praia Dourada, no Tarumã. Segundo informações, um morador da área que havia saído para colher frutas encontrou o corpo ao sair de uma área de mata. Ainda segundo ele, o corpo estava sendo atacado por animais. A Polícia Civil informou que o corpo estava esquartejado, com a parte superior já devorada por animais e que possivelmente tenha sido desovado no local por volta de 30 dias. Câmeras de segurança de condomínios próximos serão usadas nas investigações. Outro homem ainda não identificado foi morto a tiros ontem à noite após ter abordado um carro de um policial militar que trafegava pela Avenida Tefé, também conhecida como Santa Cruz Machado. Segundo a Polícia Civil, a vítima, acompanhado de um outro homem em uma motocicleta, teria se aproximado de um veículo e anunciado o assalto. O motorista teria tomado a arma do motociclista e travou uma luta corporal e em seguida acabou baleando na cabeça um dos homens, que morreu na hora. O outro suspeito teria fugido em um beco próximo do local do crime. O delegado Fábio Silva informou que o homem morreu no local, era conhecido como Neguinho, e que a polícia está em busca do garupa da motocicleta. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. Loteria. Aqui no concurso 5.250 saiu para um apostador de Alfenas, Minas Gerais, que vai receber o prêmio acumulado de 7.976.715 reais e 94 centavos. Ele acertou as dezenas 13, 21, 40, 50 e 60. 13, 21, 40, 50 e 60. A quadra saiu para 64 apostas, cada uma leva R$7.837,15. O terno vai pagar para 4.989 apostadores R$151,18. A lotomania no concurso 2067 acumulou 19 números, 6 apostas, cada uma vai receber R$17.503,89. Dezenas sorteadas da Loto Fácil concurso 2067. 03, 04, 21 e 41, 51, 55, 56, 63, 64, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 91, 92 e 96. A Loto Fácil no concurso 1956 também acumulou, e com 14 acertos, 268 apostas, para cada uma R$2.101,08. Dezenas sorteadas 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23. Últimas notícias. A Bovespa fechou praticamente estável nesta segunda-feira. O Ibovespa recuou 0,02% a 78.972 pontos, em sessão marcada por forte queda no preço do petróleo nos Estados Unidos. E o dólar fechou em alta, com queda nos preços também do petróleo.
A moeda americana subiu 1,33%, vendida a 5,30 nessa segunda-feira. E atenção, a Justiça Federal do Distrito Federal determinou ontem que os bancos suspendam o débito em folha dos empréstimos consignados tomados por aposentados do INSS ou servidores públicos por 4 meses. A decisão já está em vigor e vale para todo o Brasil. O juiz Renato Coelho Borelli, da Justiça Federal da Primeira Região do DF, diz em sua decisão que a liberação de cerca de 3,2 trilhões pelo Banco Central não chegou, em sua grande totalidade, às mãos daqueles atingidos pela pandemia. A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina em 8% e do óleo diesel em 4% nas refinarias a partir desta terça-feira, informou a companhia. Na semana passada, a estatal já havia cortado o preço da gasolina em 8% e do diesel em 6%. Os novos cortes ocorrem diante de uma persistente queda nos preços do petróleo e de seus derivados no mercado internacional por impactos do novo coronavírus sobre a economia global. E o preço do petróleo Brent recuou hoje 7,4% com o colapso da demanda. O petróleo do Mar do Norte, uma referência na Europa, também continuou sua tendência de queda. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou ontem a antecipação do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$600. Guimarães deu a informação ao participar de uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto com outros integrantes do governo. No calendário inicial, o pagamento começaria no próximo dia 27. Pelo novo calendário, a segunda parcela será paga nas seguintes datas: quinta-feira, dia 23, janeiro e fevereiro, para quem nasceu em janeiro e fevereiro. Sexta-feira, dia 24, para quem nasceu em março e abril. No sábado, dia 25, maio e junho. Segunda-feira, dia 27, nascidos em julho e agosto. Terça-feira, dia 28, para quem nasceu em setembro e outubro, e quarta-feira, dia 29, para os nascidos em novembro e dezembro. O grupo de trabalho criado pelo Tribunal Superior Eleitoral para avaliar o impacto da pandemia do novo coronavírus concluiu nesta segunda-feira que as eleições de outubro devem ser mantidas. O grupo foi criado para responder aos questionamentos sobre a capacidade da Justiça Eleitoral de manter o calendário eleitoral e os procedimentos preparatórios diante das medidas de isolamento. O presidente Jair Bolsonaro informou em rede social nesta segunda-feira que vai revogar a medida provisória que criou o contrato verde-amarelo voltado a estimular o emprego de jovens. Bolsonaro vai editar um novo texto para substituir a medida provisória com regras específicas para o período de pandemia. O Ministério da Defesa divulgou nesta segunda-feira a nota assinada pelo ministro Fernando Azevedo e Silva, na qual afirma que as Forças Armadas trabalham sempre obedientes à Constituição Federal para manter a paz e a estabilidade do país. A nota foi divulgada um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro ter discursado em um ato contra a democracia em frente ao QG do Exército em Brasília. O texto da nota não faz referência ao episódio no qual manifestantes pediram com gritos e faixas intervenção militar e fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até as 21h25 de ontem 40.814 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 2.588 mortes. Em várias capitais do país, a oferta de leitos está diminuindo. Paulo Guedes diz que preservar a economia não significa sair do isolamento agora. O ministro da Economia afirmou que é preciso programar fim da quarentena no devido tempo. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está em tratamento após passar por procedimento cardiovascular no início do mês, disseram fontes à imprensa sul-coreana nesta segunda-feira. Um oficial da Casa Branca informou à rede de TV norte-americana CNN que Kim estava em grave perigo após passar por uma cirurgia. O regime norte-coreano não se manifestou oficialmente. Muitos torcem pela sua morte. Donald Trump diz que vai suspender temporariamente a imigração aos Estados Unidos diante do inimigo invisível. Em mensagem publicada no Twitter,
Trump disse que os Estados Unidos enfrentam um inimigo invisível e que o país precisa proteger os empregos. A taxa de desemprego entre norte-americanos explodiu no último mês por causa da pandemia. Um terremoto de magnitude 5,1 graus foi sentido nesta segunda-feira na cidade de Pucallpa, na região da selva de Ucayali, no centro do Peru, conforme relato do Instituto Geofísico do Peru. Segundo a agência F, o tremor ocorreu às 18h47, 20h47 no horário de Brasília, sem vítimas ou danos materiais relatados pelo menos até o momento. O epicentro do terremoto foi localizado a 49 quilômetros ao norte de Pucallpa, na província de Coronel Portillo, e a uma profundidade de 150 quilômetros, segundo o relatório do IGP. Ele foi sentido também em algumas regiões do Brasil. O Peru está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, onde a maior atividade sísmica ocorre no mundo, e o último terremoto devastador de magnitude 8 ocorreu em 2007, com um epicentro na região de Ica, que deixou milhares de mortos na costa central e sul do país. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Forças Armadas trabalham pela paz e obedecem à Constituição, diz ministro da Defesa. A Folha de São Paulo. Governo de São Paulo vai anunciar plano de reabertura gradual da economia. O Estado de São Paulo. Parlamentares criticam declarações de Jefferson sobre suposta trama para derrubar Bolsonaro. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Governo federal antecipa a segunda parcela de R$600 para quinta-feira. Valor econômico. Contrato de petróleo para maio fecha em queda inédita de 300% e preço negativo. Estado de Minas. Preservar a economia não significa sair do isolamento, diz Paulo Guedes. Jornal do Comércio no Recife. Em primeira reunião com governadores do Nordeste, ministro da Saúde promete respostas em 3 dias. Fortaleza, Diário do Nordeste. Câmara de Fortaleza analisa projeto de sanções para quem descumprir isolamento. Porto Alegre, 0 hora. Bancos terão de suspender cobranças de empréstimos consignados de aposentados, diz a Justiça. As edições impressas locais, o Centenário, Jornal do Comércio, expectativa de consumo despenca. A Crítica. Reforço de 71 novos médicos no estado. Diário do Amazonas. Caixa antecipa a segunda parcela de benefício. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Thaís Gama. Sonoplastia de rádio Jean Santos e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra.